Ei galera 23, tudo bem? Aqui é o Lucão e hoje irei falar sobre o Samhain, muito bem conhecido aí como Halloween. Manda la vinheta! Isso aí galera, tudo certo com vocês? Bom, espero que sim, hein? E também espero que tenham gostado aí do trailer e da intro, que ficaram incríveis. Se não viram, confiram, ok? E nesse vídeo aqui, irei falar aí sobre essa festividade antiga e incrível. Bora lá? A palavra Samhain significa fim do verão, fim da colheita, e é conhecido como a noite sagrada para os celtas, que eram as várias tribos, entre elas bretões, gauleses, escotos, eborões, batavos, belgas, gálatas, trinovantes e os caledônios. E o Samhain marca o fim do ano e um começo de um novo ano, e se inicia no inverno, ok? O Samhain também tem associação de celebração da morte e dos seus ancestrais. No hemisfério norte é comemorado a princípio no dia 31 de outubro e no hemisfério sul, 31 de abril, 1º de maio. E como sabem, estamos no hemisfério sul, então comemoramos no mês errado. Com certeza pela forte influência norte-americana, o que é uma lástima, certo? Enfim, continuemos. Segundo os relatos das antigas sagas, que são narrativas aí do século XIV, o Samhain era uma época em que as tribos pagavam tributo se tivessem sido conquistadas por outro povo. Era também a época em que os Sidê, um povo sobrenatural que tem ligações com as fadas e elfos, que vivem em colinas encantadas, em círculo de fadas, em florestas, em piuriteiros e até em lagos da Irlanda. E acreditavam que eles deixavam esse outro mundo para estar junto aos celtas. Então a fronteira entre o outro mundo e o mundo real desaparecia. E um outro acontecimento no Samhain é que se viam espíritos saindo dos cemitérios querendo possuir os vivos. E para assustar esses espíritos, os celtas enfeitavam suas moradas com caveiras, nabos de faces assustadoras, ossos decorados e tochas para iluminar. Até porque é início de inverno e com ele vem um imenso frio e alguma escuridão, em meio a planícies de florestas densas e grandes lagos. E falando um pouco aí dos alimentos tradicionais aí do Samhain, são maçãs, avelãs, milho, sonhos, bolo de amora silvestre, cerveja, cidra, chás de ervas e o chamado bolo para os mortos, onde se comia um pequeno bolo para cada espírito visto, para ser abençoado por esses mortos, de certa forma. Igual o famoso bebezinho, mas isso é estranho não? Por isso eu digo bolinho, porque é o que é. Como é que é? E para diminuir e até apagar de vez essa cultura, não se sabe ao certo, mas fica evidente que o Papa Gregório III mudou o dia de Todos os Santos, que era até então comemorado no dia 13 de maio, para o dia 1º de novembro. E o Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, como um dia sagrado de preces pelas almas do purgatório. Com isso, no século XVIII foi criada a Inquisição pela Igreja Católica Romana, onde, de acordo com sua doutrina cristã, quem não era praticante era considerado um suspeito de não ser seguidores de tais doutrinas. Recebiam suas punições, onde a mais conhecida era a morte na fogueira em plena praça pública. Grotesca, brutalidade total. E foi o que aconteceu com o povo celta, começando a julgá-los por praticarem bruxaria e nomeando essa atividade celta como o Dia das Bruxas. E foi assim que surgiu o nome bruxa e o termo Dia das Bruxas, criado aí pela Igreja Católica Romana. Um tanto quanto brutal, não? Enfim, avançando na história final do século V que surgiu o termo All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos. Depois foi para All Halloween Eve, véspera de Todo Santificado. Mais tarde foi para Hallow Evening, noite sagrada, até então chegar no termo final Halloween. Irlandeses e escoceses esculpiam além de nabos e em batatas, também em beterrabas, chamadas aí de Jack-o'-lanterns. E de acordo com a lenda irlandesa, Sting Jack enganou o próprio diabo. Logo menos eu falo aí sobre a lenda, ok galera? Interessante. Isso foi no final do século XVII e no início do século XVIII. Os irlandeses aí começaram a abandonar as suas terras e se dirigir a outros países. Isso por diversos motivos, várias crises existentes no país, entre guerras, condições mínimas de trabalho e fome aí começando a assolar todo o país.
e foi o ápice aí em 1845 e 1849, que foi uma época conhecida como a Grande Fome. Onde hoje sabemos que não foi realmente um fungo, e sim obra dos Oomycetes, que só se parecem com fungos, chamados aí de Phytophthora infestans. Se liguem, que loucura, não? Micro-organismos. E todas as plantações de batatas foram apodrecendo, e as batatas eram o centro alimentício aí dos irlandeses. Eles não tiveram outra escolha a não ser abandonarem aí suas terras e partir para vários países, né? Um deles, que era considerado a terra das oportunidades, os Estados Unidos. Sobre a mudança quase que radical, né, que os americanos fizeram para o Halloween, foi aí com certeza a adaptação de usarem abóboras ao invés de nabo, ou batatas, ou beterrabas. Até porque abóboras, além de serem mais baratas, a cor laranja representaria então uma boa sorte para os celtas, representando alegria, prosperidade e vitalidade. E tendo hoje aí competições de melhor Jack-o'-lantern, mais criativa e assustadora. Eles deram uma roupagem também diferente em suas fantasias, usando não somente fantasias relacionadas a bruxas, caveiras, vampiros, lobisomens e fantasmas, mas também começaram a se vestir aí de super-heróis, personagens ícones de desenhos animados, filmes da época, fantasias aí de animais e as diversas profissões. E dentre os costumes, o mais conhecido, logicamente, é o Trick or Treat, onde geralmente as crianças fantasiadas vão de porta em porta atrás de doces, mas também não só doces, como bolos, frutas, tortas de abóbora e qualquer outra guloseima. O trick, como sabemos, para quem pedir trick, tanto o morador quanto o pedinte recebe algum truque aí, indo de rolos de papel higiênico nas casas e árvores até os mais pesados, que é quebrando cercas e vidros. E claro, não podem faltar aqueles mais sinistros. Uma delas é uma história de uma garota chamada Ana, que ela pede um trick e ganha uma surpresa muito sinistra. Vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem a história completa, ok? É sinistro, vale a pena ler. E em 1950, estudantes de uma escola da Filadélfia vieram com uma ideia de se recolher fundos para ONGs em noites de Halloween. Já no final de agosto, diversos estabelecimentos começam a vender produtos diversos na temática Halloween. E assim, escolas, lojas, jardins e, claro, as casas já começam a ganhar aquele formato mórbido e divertido que os skates transformaram e que se tornou tão famoso não somente pelo país, mas também para o globo. E comemorar tal cultura como o Halloween é mesmo divertido, mas o que não se deve acontecer jamais é deixar de esquecer de tamanha carga histórico-cultural que os antepassados nos deixaram, certo? Claro que nesse caso os celtas foram um tanto quanto egoístas de não deixarem provas ou qualquer vestígio de suas culturas, a não ser a ideia de ser passada verbalmente, e muito mais aos praticantes do druidismo, que é considerada a religião druida. Mas aí fica a questão, amigos. Vocês acham que eles foram egoístas o suficiente para não deixarem traços de sua cultura, religião, crença? Assim como os egípcios, gregos, astecas, maias e tantas outras civilizações? Tantos outros povos antepassados? Ou acham que os celtas sabiam com o que estavam lidando e acharam assustador demais para que outros povos tivessem acesso? E aí, o que vocês acham? Além de que seria perigoso demais se outra civilização, no caso dos romanos que estavam ali tomando e destruindo várias tribos na maldade mesmo, acabassem usando de forma egoísta para o seu próprio poder, para a sua própria evolução. Isso aí. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. E se quiserem complementar mais alguma coisa, acharem que eu falei muita bosta, que eu disse? Deixem aí nos comentários suas opiniões, ok? É isso, galera. Continuem curiosos e até mais. Falou! Certeza pela mais